Desde setembro de 1990, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, a relação entre quem compra e quem vende mudou muito. Na definição de direitos e deveres de cada um, o cliente prejudicado ficou bem mais protegido, mas ainda há casos em que a única saída é recorrer à justiça. Luiz Carlos procurou o gerente do banco onde tem conta para reclamar dos juros cobrados, que ele considera abusivos. Dias depois, descobriu que o cartão de crédito dele tinha sido cancelado. E não era só isso. Junto com o cartão, o servidor público perdeu também as milhagens. Eram mais de 60 mil pontos e, sem eles, teve que pagar até agora 8 passagens aéreas para fazer um tratamento de saúde fora de Brasília. Fiquei com essas milhagens retidas no banco e não tinha direito, uma coisa que eu paguei por isso. Então, eu fui prejudicado. Luiz Carlos decidiu acionar a justiça e agora espera por uma decisão. Essa advogada diz que ele fez a coisa certa. Para ela, o consumidor que se sentir lesado deve sempre ir atrás dos direitos que tem. O consumidor não pode ficar calado, ele tem que exercer o direito dele de ser um cidadão, jamais ter medo. Quando você apresenta o caso à justiça e o caso realmente tem fundamento, realmente o consumidor foi lesado, com certeza a entidade que lesou o cliente, o agente causador do dano, ele vai ser obrigado a reparar esse dano. Deixa ninguém atropelar o seu direito e, graças a Deus, tem a justiça, né? A pensão alimentícia é um direito dos filhos em caso de separação dos pais, direito que nem sempre é respeitado. Nos últimos anos, aumentou o número de processos de cobrança de pensão alimentícia nos tribunais do país. A pensão alimentícia é muitas vezes alvo de brigas e desentendimentos entre casais. Mas será que todos pagam o direito do filho quando há o divórcio? O meu modo de pensar é justo, né? Porque a criança não pode pagar pelo erro da gente, né? Fiz um acordo com a mãe das minhas filhas. Quando eu posso, eu ajudo. Aí quando eu não tenho nada, eu vou fazer o quê? Não posso ajudar, né? Pro meu filho vale tudo, né? Até dar mais um pouco, né? Porque filho é para sempre, né? Existe ex-mulher, ex-sogra, mas ex-filho não existe. José está separado há quase um ano, mas só depois que a ex-esposa entrou na justiça, ele começou a pagar a pensão alimentícia do filho. O juiz determinou que fosse pago 30% do salário mínimo, ou seja, R$ 128. Para o pai, o valor ainda é alto, mas ele reconhece a importância do benefício. Ele merece até mais, só que na época foi uma decisão muito alta, porque eu estava desempregado, mas hoje eu vejo que ele realmente está certo. E quando puder dar mais, né? Mesmo que a pensão alimentícia esteja prevista em lei, muitos ainda não pagam. Por isso, o número de pessoas que buscam na justiça o direito da alimentação aumentou nos últimos anos. Os processos, em sua maioria, correm em sigilo nos tribunais de todo o Brasil. E se o responsável não pagar, ele pode ser preso. O cálculo básico para determinar a pensão alimentícia depende de alguns critérios, como o tipo de trabalho do responsável e o tempo de convivência com a criança. Em média, a justiça determina de 20% a 30% do salário quando se tem apenas um filho. Quando se tem mais crianças, o percentual é de 10% a 15% para cada um. Depende do salário, depende da possibilidade dele, depende se ele tem uma nova família formada, às vezes ele tem outros filhos. Então, tudo isso, o juiz vai levar em conta todos esses critérios subjetivos e os objetivos. A advogada explica ainda que não existe uma idade máxima para o filho perder o direito à pensão, uma vez que o responsável tem a obrigação de fornecer a alimentação enquanto o beneficiário não puder prover o seu sustento. Quando você tem uma determinação judicial de pagamento de pensão alimentícia, essa obrigação de prestar alimentos, ela só pode ser exonerada com outra decisão judicial. Então, não basta o filho fazer 18 anos para você se desobrigar dela. Você tem que entrar na justiça e fazer um pleito justificado, fundamentado, comprovando que o filho não precisa mais da pensão.